Amém, queridos, a graça e a paz. Amém. Glória a Deus por mais um dia aqui na presença do Senhor. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2. É um texto bem curto. A gente vai ler uma vez e depois, numa só voz, a gente vai repetir esse texto. E, se possível, até decorar. Aqueles que não sabem ainda essa passagem, é um texto tremendo. Os irmãos acharam? Quem não achou, pode acompanhar aqui no Data Show. Romero já colocou ali. Assim diz o texto: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Podemos repetir? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais uma vez só, sem olhar para o Data Show. Levai Amém. Vamos fechar os olhos. Você pode colocar a mão no seu coração nesse instante, querido. Peça para que Deus fale com você nessa noite. Amém. Você que está na sua casa, ouvindo essa mensagem nesse momento, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, Ele não está preso num templo, nas quatro paredes. Deus, Ele habita dentro do coração do homem. Deus, Ele não está nesse lugar. Deus está em você. Se você está aqui nesse momento, Deus está aqui. Se você está na sua casa, Deus está aí na sua casa. Espírito Santo, nós nos rendemos diante da presença do Senhor e te pedimos nessa noite que Tu abras o nosso coração, que Tu abras a nossa mente, para que possamos receber o alimento que Tu tens para nós. Nos visita, Pai, nos toca, nos cura, nos liberta. Eu te peço, Senhor, que essa mensagem, Senhor, essa palavra possa trazer edificação à igreja. Que não seja um momento somente de distração, mas principalmente uma palavra de edificação e transformação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele resume nesse texto o que nós devemos fazer para cumprir a lei de Cristo. E ele não está falando da lei mosaica, ele está falando da lei de Jesus. Jesus Cristo, ele disse na carta de João que um novo mandamento eu vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros assim como eu amei vocês. E como que Jesus Cristo nos amou? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E o apóstolo Paulo, ele, de uma forma diferente, ele traz uma explicação do que nós devemos fazer para cumprir a lei de Jesus. Algumas pessoas, quando se achegam às igrejas, quando se achegam a um ambiente evangélico, começam a perguntar: o que eu preciso fazer para que Deus venha se alegrar com a minha vida? O que eu preciso fazer, né? Como se existissem um conjunto de regras que você agora precisa seguir para você estar no padrão de um evangélico. A religião sempre fez isso. Os fariseus, que foram fortemente combatidos por Jesus, eles diziam que as pessoas tinham que seguir um padrão.
para ser aceitos por Deus. E muitos desses padrões estabelecidos e criados por esses fariseus, que nem mesmo eles seguiam, foram combatidos por Jesus ferozmente. Quando a gente começa a ler os evangelhos, Jesus, ele parece que fazia de propósito curar no sábado. Você que já leu a Bíblia várias vezes sabe, boa parte das curas de Jesus Cristo acontecia no sábado. E a lei falava que no sábado não se podia fazer nada. Os fariseus, na cabeça deles, nem o bem poderia fazer no sábado. Porque um padrão, uma lei estava acima propriamente daquilo que Jesus Cristo idealizava como lei, que era o amor ao próximo, o benefício ao próximo. E o apóstolo Paulo, ele cita essas palavras, porque no capítulo 5, depois você pode ler ali em casa, o capítulo 5 da carta dos Gálatas, a igreja estava em divisão. Os irmãos estavam atacando um ao outro, os irmãos estavam invejando um ao outro, os irmãos se exaltavam, se gabavam porque tinham isso, porque faziam isso. E que bom que isso não acontece hoje na igreja evangélica, né? Isso ficou nesse tempo. Ninguém se acha melhor do que ninguém, ninguém se acha superior ao porque tem isso, porque possui aquilo, porque está nesse cargo, porque pega um microfone, porque está em cima do púlpito. Isso acontecia nessa igreja. E o apóstolo Paulo diz: levem a carga uns dos outros. Em resumo, torne a vida dos outros mais leve. Assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Queridos, tornar a vida de alguém mais leve é o que Jesus Cristo quer de nós. A vida por si só ela é pesada hoje. A vida que nós vivemos na carne é uma vida difícil de ser vivida. Tanto que Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Essas palavras foram ditas pelo Senhor. E nós não devemos nos surpreender com as aflições que nós vivemos hoje, com as angústias que nós temos, com os problemas, adversidades que nos cercam, porque isso já foi predito pelo Senhor. Mas graças a Deus que isso não ficou somente nesse texto. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas a gente deve ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus Cristo também diz que nós temos um consolador. Ele foi, mas deixou um consolador. Alguém que cuida de nós em momentos difíceis. Não, gaúcho? Alguém que nos entende nas nossas mais profundas tristezas e angústias. Alguém que nos ouve quando ninguém tem capacidade de nos ouvir. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Amém? O Senhor está conosco. Mas a questão da ajuda ao próximo, a questão do suporte ao outro, não ficou somente a cargo do Espírito Santo. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos ser um com o nosso irmão. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos, se vermos um necessitado, nós devemos ajudar esse necessitado. Se nós vermos alguém sofrer, nós precisamos socorrer essa pessoa que está sofrendo. E o apóstolo Paulo, eu acho lindo esse texto, irmãos, porque ele resume: leve a carga um do outro, assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Nossa, tem lá 300 coisas para eu seguir. O apóstolo Paulo falou assim: ó, vocês querem seguir a lei? Tudo aquilo que foi dito? Torne a vida de alguém mais leve. Você já carregou uma sacola bem pesada? Isso geralmente fica a cargo dos homens, né? Quando a gente vai no mercado. E eu me lembrava disso quando preparava essa mensagem. E hoje no prédio tem um carrinho, né, de mercado, que a gente coloca as compras, mas
nem sempre o carrinho estava disponível. A gente chegava do supermercado com as sacolas do supermercado. E, irmãos, eu pegava 30 sacolas numa mão aqui e 30 na outra. Só dava tempo de chegar até o elevador. Chega no elevador, a gente solta porque é muito peso. É muito peso. Se você está com um peso somente numa mão, qual é o natural? Você percorrendo um caminho longo, você pegar aquilo que está pesando nessa mão e passar para outra mão, não é verdade? Daqui a pouco aquela mão também está pesada e desgastada e cansada. O que você faz, irmão? Você passa para outra de novo, porque aquela já aliviou. Daqui a pouco os dois braços estão cansados e sobrecarregados. O que você faz? Às vezes você coloca o peso nas costas. Você vai distribuindo o peso nos membros do corpo. Porque enquanto um está desgastado, cansado, sobrecarregado, o outro está bem, então você vai distribuindo. E à medida que você faz essa distribuição de peso, você consegue percorrer um caminho mais longo. Não é assim? De certa forma, irmãos, é assim que acontece com a igreja de Jesus. Todos nós, eu acredito, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, em determinado momento da nossa vida, nós estamos carregando cargas. Nós estamos com peso. Alguns com um peso mais pesado. Alguns com a carga mais forte. Talvez a carga é maior porque o suporte é maior. Porque Deus, Ele sabe a capacidade de cada um, amém? Ângela, Deus não vai pegar um troço muito pesado e colocar para o cara levantar, porque daqui a pouco vai dar uma hérnia, vai dar um negócio. Não, o Senhor, Ele é sábio. E Ele sabe exatamente o que fazer com a vida de cada um. Por isso, eu aprendi algo, irmãos. Nós não devemos reclamar das coisas que nós temos carregado. Porque Deus sabe a nossa capacidade. Deus sabe exatamente a nossa capacidade. Você tem o Espírito Santo, amém? Amém? Quem tem o Espírito Santo aqui? Se você tem, meu querido, Deus sabe exatamente a sua capacidade. Só que às vezes nós não conseguimos levar essas coisas sozinhos. O problema é que quando a gente acha que pode carregar tudo sozinho. O problema é quando a gente acha que a gente é forte o suficiente para carregar tudo e todos, sem pedir ajuda de ninguém. Talvez num momento da caminhada você ouviu de alguém falar assim: seja forte. Seja forte. Mas você naquele momento não está forte, você está fraco, você está cansado, você está com vontade de chutar o balde. Será que é só o pastor aqui que tem vontade de chutar o balde de vez em quando? Dá vontade de largar tudo, irmãos. E aquela aparência que muitas vezes a gente quer criar diante das pessoas não é a realidade que a gente vive dentro de nós. Diante dos outros nós estamos fortes e bem, mas por dentro nós estamos despedaçados, desmoronando. Nós estamos angustiados e não conseguimos nem caminhar mais um passo. Aí as pessoas dizem para você: seja forte. Como que eu vou ser forte se eu estou fraco? É a mesma coisa, até eu vi na internet esses dias, quando a gente está triste, né? Aí chega um irmão e fala assim pra gente: não fica triste. Aí a gente: não, agora eu estou feliz. Não, a gente não fica feliz por causa de uma palavra do irmão, não fica triste. Às vezes, irmãos, nós estamos mal, nós estamos cansados, nós estamos fracos, nós estamos a ponto de desistir.
E nós não precisamos somente de palavras, não precisamos de palavras, ó, seja forte, não fica assim, Deus sabe de todas as coisas. Eu aprendi, irmãos, às vezes as pessoas que falam Deus sabe de todas as coisas são as pessoas que menos ajudam. Não, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes as pessoas não precisam de um Deus sabe de todas as coisas. Às vezes as pessoas precisam que você chegue lá do lado dela e comece a chorar com ela. Não é um Deus sabe de todas as coisas. Levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Hoje nós estamos ajudando, amanhã nós somos ajudados, não é assim? Hoje nós perdoamos, amanhã nós que precisamos de perdão. Hoje nós intercedemos pelos necessitados, amanhã somos nós que precisamos, que carecemos. Nada como um dia após o outro. O pessoal que joga bola sabe dessa gíria. Eles falam muito. A bola gira, irmãos. Sabe o que é isso? Hoje você está por cima, amanhã você pode estar por baixo. Hoje você está bem, amanhã você pode estar mal. Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Levai a carga uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Não é somente alguém carregar a tua carga, mas é você carregar a carga do outro também. Não é somente um me ajuda, mas é você também ajudar. Não é somente pastor, ora por mim, é você também orar pelo pastor. Não é somente eu estou triste porque não estão aí, nem aí para mim, não me ajudam, não me cumprimentam, esqueceram-se dos meus problemas, mas você não está nem aí para o problema de ninguém. Levai a carga uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Infelizmente, queridos, existem pessoas na caminhada cristã que estão com um peso muito grande nas costas e outros correndo livre, leves e solto, achando que pelo fato de não estarem sentindo peso algum, está tudo bem. Meu querido, se está tudo bem contigo e o teu irmão está sofrendo, não está tudo bem contigo, porque nós somos um. Se você está abastado, se a tua despensa está cheia e existe necessidade e você tem ciência dessa necessidade, não está tudo bem contigo. Levai a carga uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Quem quer cumprir a lei do Senhor? Quem quer agradar o coração de Deus? Irmão, se você quer agradar o coração de Deus, torne a vida de alguém mais leve. Isso não tem a ver com igreja, isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com domingo à noite. Deixar a vida de alguém mais leve tem a ver com o mandamento de Cristo. Talvez você tenha hoje dificuldade de se achegar até Jesus Cristo e deixar a sua carga sobre os pés dele, porque você ouviu durante algum tempo que você precisa ser forte, que você precisa suportar. E eu quero fazer um parênteses e deixar muito claro que nós precisamos sim ser fortes, irmãos. Que nós não podemos desistir nas primeiras lutas e nas primeiras batalhas. Nós não podemos desistir diante de qualquer adversidade. Nós não podemos desanimar diante dos problemas da vida. Irmãos, isso é fato. Mas existem situações, existem momentos, existem lutas que nós atravessamos que nós não conseguimos carregar e suportar sozinhos. E eu vou falar isso, e existe base bíblica até para o que eu vou dizer. Ninguém tem capacidade de suportar
as cargas sozinho em determinado momento. Não existe ninguém que é capaz de suportar sozinho. Eu não sei se você lembra Jesus Cristo prestes a ser crucificado. Jesus Cristo estava no Getsêmani. A Bíblia diz que a angústia dele era tamanha que ele começa a suar sangue, porque ele já sabia o que iria acontecer. Irmãos, a carga que nós carregamos hoje é menor que um grão de areia daquilo que Jesus Cristo estava prestes a suportar sobre si. Só que Jesus Cristo, naquele momento, o Senhor Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, Ele chama os mais chegados, Pedro, Tiago e João, e Ele diz: vigiem comigo, fiquem aqui comigo, eu não estou suportando. Eu não estou suportando. Por favor, eu preciso de vocês. Eu sou Deus na terra, mas eu como homem não estou suportando mais. Por favor, fiquem aqui comigo. Vigiem comigo. Jesus Cristo pediu ajuda. Se Jesus pediu ajuda, se Jesus no momento da crucificação, Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se o Senhor Todo-Poderoso pediu ajuda, quem é você para carregar isso sozinho? Você é super-homem? Você é uma super-mulher? Você vai ser menor, você vai ser menos espiritual agora se você abrir o teu coração e expor os teus pecados, expor as tuas falhas, as tuas necessidades. Levai a carga uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Meu querido, existem momentos na nossa vida que não dá para continuar sozinho. Nós precisamos da ajuda de alguém. E não é que nós não temos Deus, não é que o Senhor não está conosco, mas nós somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo fala que nós somos corpo de Cristo, um corpo ligado. Quando o braço está cansado, a sacola pesou aqui, passa para outro. Jesus Cristo, Ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo, até então Saulo, perseguidor da igreja, ele começa a perseguir a igreja e começa a encarcerar alguns irmãos, começa a maltratar algumas pessoas. E num determinado momento ele tem um encontro com Jesus Cristo. Preste atenção aqui, irmãos. Jesus Cristo, quando ele está na frente de Paulo, ele fala assim: Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja. Mas Jesus Cristo fala que Paulo estava perseguindo ele. Sabe por que Jesus Cristo fala isso? Porque a igreja é o corpo dele. Porque a igreja é a representação de Jesus na terra. Muitas vezes Jesus abraça com o teu abraço. Muitas vezes Jesus beija com o teu beijo. Muitas vezes Jesus Cristo te abençoa com a bênção de um irmão. Jesus Cristo responde com a resposta de alguém. Jesus Cristo, ele te envolve com o envolvimento de uma pessoa. Então, quando o Senhor fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Ele não está falando simplesmente, propriamente na situação. Ele não joga somente a responsabilidade sobre ele, mas é uma responsabilidade que também está sobre a igreja. Muitas vezes as cargas nossas serão aliviadas quando nós nos envolvermos mais com a igreja, quando nós estivermos mais envolvidos com o corpo de Cristo. Quantas das cargas que já foram aliviadas
sobre os nossos ombros com a palavra de alguém. Quem aqui já teve essa experiência, irmãos? Quem aqui já foi confortado com a palavra de um irmão? Quem aqui já estava a ponto de desistir de viver e veio uma pessoa de Deus e falou algo para você e você se renovou, você se levantou, parece que tudo mudou dentro de ti? Sabe o que é isso, irmãos? É Deus, é Jesus agindo diretamente por intermédio de um irmão. É Jesus te visitando por intermédio de um irmão te visitando. Só que antes de Jesus enviar as pessoas para o mundo, primeiramente ele chama ele. Vem a mim. Jesus, ele não quer simplesmente te preparar para estar numa igreja. Jesus, ele quer te preparar para você ter uma vida. O negócio de Jesus Cristo não é aqui domingo à noite, queridos. O negócio de Jesus é de segunda a segunda. Jesus, ele não te prepara para um culto de domingo à noite. Jesus Cristo, ele te prepara para o teu trabalho. Jesus Cristo, ele te prepara para a tua família. Jesus Cristo, ele te prepara para as tuas relações lá fora. Jesus Cristo, ele te prepara para tudo, para a tua vida por completa. O problema é que nós achamos que Deus vai nos abençoar simplesmente se nós estivermos envolvidos com essa vida aqui, com a vida eclesiástica, com o ambiente evangélico. Irmãos, existem coisas lá fora que só acontecerão por intermédio de nós. Então Jesus Cristo precisa fazer algo em nós para que isso aconteça lá fora. Mas primeiro tem que ser em nós. Primeiro tem que ser na gente. Talvez isso responda por que nós passamos por tantas lutas, por tantas provas. Por que somos tão lapidados? Por que somos tão transformados? É a imagem de Cristo vindo sobre nós, mas não somente isso, é que agora as pessoas veem Jesus Cristo em nós. O problema, eu entendo, é que muitos de nós hoje não estão preocupados com a verdadeira vida. Estamos tão preocupados com essa vida terrena que nos esquecemos que isso aqui é um detalhe. Eu estou muito preocupado com a minha vida, então eu não tenho tempo de me preocupar com a vida de mais ninguém. Eu estou tão preocupado com os meus problemas que eu não tenho tempo de orar por mais ninguém. A única pessoa que eu oro, e você deve fazer isso, meu querido, a única pessoa que eu oro é por mim. Quando vem uma lista de intercessão, eu vou fazer uma pergunta para você e você, por favor, responda para você. Quando foi a última vez que você orou por um irmão, por uma pessoa? Quantas das cargas são divididas quando nós colocamos a vida de um irmão em oração? A pergunta que eu faço: como nós podemos nos voltar para Deus e agradarmos a Deus e obedecermos a Ele de forma objetiva? Eu entendo que Paulo explica nesse versículo: levai a carga uns dos outros, assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Tem alguém sofrendo perto de ti, querido? Se alguém puder pegar uma aguinha lá para mim, eu agradeço. Eles só pegam para o pastor presidente, para o pastor Júnior aqui não tem direito. Não é fácil, né, Dantas? É isso aí. Vamos seguindo, né? Segue o baile. Tem alguém sofrendo perto de ti? Não, Dani, não tem ninguém sofrendo perto de ti. Talvez os teus olhos estão cerrados. Talvez tu estás tão preocupado com os teus problemas que você não tem mais tempo de olhar para o problema de ninguém. Sônia? Que isso? E aí? E a Betsabá, lembra? O pessoal que está ouvindo na internet não sabe de nada, não entende nada.
Tem alguém precisando de ajuda perto de você? Talvez o inimigo tenha colocado algumas coisas nas nossas mentes, dizendo que nós não temos capacidade de ajudar. Seja capacidade em tempo, seja financeira, seja porque nós temos muitos problemas. Existem pessoas sofrendo perto de nós. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Sabe por quê? Não é só uma questão de ajudar o necessitado. Não é somente uma questão de cumprir a lei de Jesus, mas é uma questão também de autoajuda. Porque quando você ajuda uma pessoa, você está se ajudando. Quem aqui já teve a experiência de ser ajudado e de ajudar? Qual das duas você fica mais feliz? Responda sinceramente. Uma pessoa que foi muito ajudada por você, e quando numa situação você foi muito ajudado, em qual das duas você fica mais feliz? Jesus Cristo, ele responde isso e diz que é melhor dar do que receber. Certamente, meu querido, se você é uma pessoa de Deus, você fica muito mais feliz quando você ajuda do que quando você é ajudado. Então não tem somente a ver com o próximo, não tem somente a ver com cumprir aquilo que Jesus Cristo pediu, mas tem a ver conosco. Nós crescemos, nós somos beneficiados quando nós levamos a carga uns dos outros. Quando nós ajudamos, quando nós estendemos a mão, quando nós perguntamos como a pessoa está. Queridos, problemas todos temos, lutas todos nós passamos, mas estender as mãos são poucos. Eu quero desafiar você, partindo de hoje, você começar a se importar mais com algumas pessoas que você não se importava antes. Talvez muitos dos que estão aqui me ouvindo, você que está ouvindo na internet, você já ajuda muitas pessoas. Mas existe sempre uma coisinha a mais que nós podemos fazer. Não é verdade? Existe. É tão pouco que nos custa e pode mudar a vida de uma pessoa. Nós precisamos fazer isso. Queridos, quem é que cumpre a lei de Cristo? O que mudou de religião? Não. Quem é que cumpre a lei de Cristo? Quem sabe tudo da Bíblia? Quem sabe tudo de doutrina? Quem é que cumpre a lei de Cristo? Quem é evangélico? Quem é que cumpre a lei de Cristo? Quem dá o dízimo? Quem é que cumpre a lei de Cristo? Quem vem na igreja? Não. Quem cumpre a lei de Cristo é quem torna a vida de alguém mais leve. A vida de alguém mais leve. Existem momentos que você está cansado. Existem momentos que você não tem vontade de fazer. Existem momentos que tudo que você quer ficar sozinho, quieto, fechado num casulo. Mas aí você se lembra dessa palavra e diz que se eu levar a carga um do outro, eu vou cumprir a lei de Cristo. Então eu estendo a mão. Existe algo que você pode fazer por alguém da sua família. Existe algo que você pode fazer por um amigo seu, do seu trabalho. Existe algo que você pode fazer por um irmão na igreja. Existe algo que você pode fazer por algum missionário. Existe algo que você pode fazer por alguém. Tornar a vida de alguém mais leve. No CrossFit a gente tem de vez em quando isso.
A gente sai para fazer umas corridas. E eu sempre tenho, quando a gente faz os treinos em dupla, né? A gente sempre tem uma duplinha nossa, né, Sônia? A minha dupla é aquele rapaz ali, o Daniel Dantas. Aquele rapaz bonito ali, né? E de vez em quando no treino, tem lá, a gente tem que correr tantos metros. E bom seria só que ficasse na corrida, né? A gente tem que levar uma bola de 9 quilos na corrida. Irmãos, carregar uma bola de 9 quilos ali, 2 passos é tranquilo, mas daqui a pouco você correr muitos metros, 1.500, 1.600 metros, às vezes mais, 2.400, irmãos, é pesado. Aí o que a gente faz no meio dessa corrida? Eu dou uma corridinha lá de 10 metros, passo a bola para ele. Aí ele corre 50, porque ele é mais forte que eu. E daqui a pouco ele cansou, ele passa a bola para mim de novo. Daqui a pouco eu tô cansado. O cara não tá dando mais. Pega aqui. E a gente sai correndo por um trajeto, trocando a bola, passando a bola um para o outro. O objetivo é nós chegarmos no fim, irmãos, com a bola na mão. Na mão de quem? Não importa na mão de quem. O importante é chegarmos juntos. O importante é chegarmos juntos. Só que no meio da corrida, irmãos, no meio da corrida, até chegar lá, tem hora que a gente está cansado. Tem hora que a gente está desgastado. Tem hora que a gente não aguenta mais. E é necessário passar a bola um para o outro. E vai passando, e vai passando. Se nós dividirmos a carga, nós conseguimos chegar mais longe. Eu e o Daniel, a gente consegue correr tantos metros com essa bola. Mas se o Jorge estivesse junto com a gente ia conseguir correr mais, porque a divisão ia ser maior. Se o Mateus estivesse com a gente, agora não são mais 2, nem 3, agora são 4. A distância percorrida é maior, porque a divisão agora fica mais leve. Imagina, irmãos, no meio da igreja, se nós conseguimos dividir a nossa carga com a igreja. A gente consegue muito mais longe. Sabe por que pessoas desistem no meio do caminho? Sabe por que pessoas estão querendo se matar? Sabe por que pessoas estão tirando a sua vida? Porque eles não aguentam mais as cargas. Não aguentam, não tem mais suporte, não dá mais. Eu não aguento mais. Não tem ninguém do lado. Não tem ninguém do meu lado para carregar a bola junto comigo. A gente pode, irmão, estar cansado no físico. Eu dei um exemplo aqui, rotineiro. Terminou o treino, irmão, a gente vai tomar banho, descansa, dorme, acabou. O cansaço físico terminou. O problema é quando o cansaço é na alma. O problema é quando o cansaço é na mente. O problema é quando o cansaço é dentro de nós, que não se resolve mais com sono, que não se resolve mais quando estar deitado numa cama. É necessário que algo aconteça dentro de nós para que aquele cansaço saia. E é aí que vem, irmãos, a ajuda de pessoas. É aí que vem a ajuda de um irmão do lado. Nós precisamos tornar mais leve a vida de alguém. Mas como tornar a vida de alguém mais leve se a minha está pesada? Como tornar a vida de alguém mais leve se a minha está pesada? Você precisa distribuir esse peso que está nas tuas costas. É necessário. É necessário você dividir o fardo com alguém. Eu, particularmente, irmãos, não sou partidário a nós abrirmos os nossos problemas e confessarmos os nossos pecados para toda a igreja, para a plateia inteira. Eu, particularmente, não. Eu não acho isso, porque às vezes até uma situação dessa pode escandalizar alguém.
mas também não julgo aquele que faz isso. Mas existem pessoas na igreja, irmãos, pessoas próximas a nós, amigos íntimos, amigos mais chegados que irmãos, líderes que nós confiamos. Essas pessoas, elas precisam ser procuradas em momentos de dor, de carga, de angústia, de problema. Nós precisamos dividir aquilo que nós estamos carregando com alguém. Nós não podemos carregar isso sozinho. Porque vai chegar determinado momento que você não vai aguentar. Você não vai aguentar, você não suporta isso. Você precisa dividir com alguém isso. Você precisa desabafar. Pelas decepções da vida, muitas pessoas elas se isolam e acham que estão preservando alguém ou se preservando. Queridos, eu falo isso com muito temor. Eu não estou falando que você tem que ser um linguarudo e começar a desabafar e falar para todo mundo. Tem pessoas que até desabafam demais. Tem gente que até fala demais. Eu acho que a rede social não tem nada a ver com o teu problema. Eu acho que os teus seguidores não estão nem aí para a tua situação. Eu acho que talvez o teu pai possa te ajudar, a tua mãe, o teu pastor, aqueles teus 2, 3 melhores amigos. Eu não sei quantos seguidores você tem na sua rede social e não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Mas se você puder pegar essa montoeira de gente que te segue e colocar 5 pessoas para te ouvir, você já ganhou bastante coisa. Nós precisamos, irmãos, estar próximo de pessoas. Nós precisamos estar próximo de gente. Nós não podemos nos isolar diante dos problemas da vida. Nós precisamos de ajuda. Eu estou falando, irmãos, é um pastor falando para vocês. Os pastores precisam de ajuda. Os pastores estão ficando doentes. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que os pastores estão ficando doentes? Porque pastor ouve o problema de todo mundo. E todo mundo acha que pastor não tem problema. Eu não estou falando de mim não, irmãos. Porque a minha carga, comparada a muitos outros homens de Deus, é bem levinha. O problema é pequenininho, irmãos, perto de outros homens. Existe pastor querendo se matar porque não aguenta mais. Porque é peso desse, tudo nas costas dele. Nós precisamos aliviar a nossa carga com os nossos irmãos. Você, meu querido, precisa procurar alguém de confiança e desabafar. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém nessa noite. Você precisa buscar uma pessoa de confiança e você abrir o seu coração. Você colocar para fora aquilo que te consome. Não podemos andar sozinho. Já diria alguém, eu, mas tu, igual a nós. Quando somos nós, aí podemos orar, Pai Nosso. Quando somos nós, aí nós somos corpo. Quando somos nós, aí Jesus age por intermédio da nossa vida, porque Ele é o cabeça do corpo. Ele não é o cabeça do membro, Ele é o cabeça do corpo. Se nós estamos incluídos nessa unidade, nós podemos ter a ajuda do Senhor. Queridos, eu quero te falar uma coisa em nome do Senhor, eu já caminho para o fim. Nós não somos super-heróis pelo fato de sermos filhos de Deus. Nós não somos super-homens. Nós não somos super-mulheres. Nós temos angústias. Nós passamos por problemas.
A gente tem vontade de xingar todo mundo, irmão. Sabe qual a diferença? A gente não xinga. A gente tem vontade de bater num monte de gente. Sabe qual a diferença? A gente não bate. Mas a vontade vem, queridos. Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Diante disso, meu querido, como posso eu deixar a igreja? Não a Filadélfia, mas como posso eu deixar a comunidade? Como posso eu começar a congregar por um vídeo no YouTube? Como posso eu começar a ser pastoreado por um Skype? Se eu não estou junto com pessoas, se eu não tenho contato com gente, se eu estou isolado do mundo. Existe uma canção que durante muito tempo a gente cantou na igreja. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem vacilar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Sônia, estamos lascados porque tu precisa de mim ou de ti. Não tem saída. E burro é o cara que pensa que não precisa dos outros. Ignorante é a pessoa que acha que pode viver e caminhar sozinho. Meu querido, vai chegar uma hora que vai dar curto-circuito. O rei Davi, quando ele assume o reinado, a Arca da Aliança estava há muitos anos fora de Jerusalém. Essa passagem está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque fala exatamente em cima disso do que nós estamos ministrando. O rei Davi queria trazer a presença de Deus, a arca simbolizava a presença do Senhor para Jerusalém. Então, o rei Davi, ele arma uma comitiva, ele prepara uma grande festa e traz a arca do Senhor para Jerusalém, só que ele traz de forma errada. Ele coloca a arca em cima de um carro com bois, sendo que a lei falava que a arca era para ser carregada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Você conhece a história? Quando Davi está a caminho de Jerusalém trazendo a arca ela tomba. Não sei se o boi tropeçou na hora que estava carregando a arca ia cair no chão. E um homem chamado Uzá, ele vai dar uma ajuda, irmãos. Ele não foi mal intencionado. Ele vai tentar segurar a arca para a arca não cair no chão. A arca era de ouro. Ele não queria que a arca quebrasse. Quando ele toca na arca, a Bíblia fala que Uzá morre na hora, fulminado. Davi, ele se entristece muito, muito. A Arca da Aliança é levada para a casa de um cara chamado Obed-Edom. Ela fica lá 3 meses. Deus abençoa a casa de Obed-Edom. Davi, nesse tempo, ele provavelmente se voltou para as Escrituras. Como que eu vou carregar a Arca da Aliança? Então ele viu que a Arca da Aliança era para ser carregada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Então ele arma novamente aquela comitiva, ele prepara aquele ambiente e ele quer trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, mas agora da forma correta, irmãos. Ele quer trazer a presença de Deus para Jerusalém da forma certa. Então ele pega os levitas, os sacerdotes, vestidos da forma correta. A Bíblia fala que os sacerdotes com varais nos ombros, eu não sei qual era o peso da arca, irmãos. Provavelmente era um peso grande, porque não era carregada por somente um homem, eram vários levitas e sacerdotes que carregavam. E quando eles caminhavam passo a passo, eles sacrificavam, faziam sacrifícios ao Senhor, adorando a Deus. O que eu estou querendo dizer, meu querido? A arca do Senhor, a presença de Deus, ela foi carregada no ombro de pessoas. Foi assim que Deus estabeleceu. Foi assim que Deus determinou que a arca era para ser movimentada por levitas nos ombros.
Jesus Cristo então vem. O seu sangue é derramado na cruz. A Bíblia fala que o véu se rasga. E a presença de Deus que estava na arca, agora no Santo dos Santos, ela não está mais agora dentro de uma arca. Ela começa a habitar dentro do coração do homem. Deus não habita mais agora numa arca. Deus está habitando dentro de você. Amém? Deus está dentro de ti, meu querido. A presença de Deus está contigo. Deus não está nessa igreja, nesse templo. Deus está aí, ó, com você. Se todos nós sairmos daqui, Deus não estará mais nesse lugar. Eu não estou querendo falar daqui da onipresença do Senhor. Mas Deus, Ele está em nós, Ele habita em nós. E se nós queremos carregar a presença de Deus, o que nós precisamos fazer, meu querido? Nós precisamos carregar o outro. Levai as cargas um dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Quando eu levo a carga de um irmão, quando eu carrego um irmão, quando eu pego um irmão e levo, eu diretamente estou carregando a presença de Deus comigo. É isso que aconteceu na época de Davi. É isso que acontecia quando a arca era movimentada. E é isso que acontece nesses dias, quando nós nos importamos e carregamos os irmãos. Tem momentos que nós não vamos conseguir andar sozinhos. Existem momentos que nós não conseguimos mais suportar. Aí vem um irmão e nos pega a gente nas costas. Vem um irmão e nos carrega. Vem um irmão e nos coloca nos ombros. Vem um irmão e nos suporta. Você é ajudado que está sendo carregado, mas aquele que está carregando está com a presença de Deus. É abençoado. Sabe, querido, nós precisamos aprender que a presença de Deus está em pessoas, está na comunidade, por isso nós precisamos nos envolver. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, você conhece a passagem do bom samaritano, né? Um mestre da lei chega para Jesus Cristo questionando o Senhor. O que ele deveria fazer? Qual era o maior mandamento? Jesus Cristo então fala para ele: você precisa amar o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Então ele, querendo se justificar assim: quem é meu próximo? O fariseu, o doutor da lei. Jesus Cristo sabia que os fariseus, eles não se davam com os samaritanos. Então ele conta uma história. Existia um homem que estava à beira da estrada, que foi maltratado, que foi pisoteado. Ele está prestes a morrer. E passa um bambambam da lei por ele. E não faz nada, passa de longe. Daqui a pouco passa um levita. Tudo no contexto dos fariseus, irmãos. O levita passa por aquele homem que está lá jogado às traças, quase morrendo. O levita passa de longe e não se importa com ele. Daqui a pouco passa um samaritano. Só faltou Jesus. É que Jesus Cristo era muito delicado, né? Sabe aquele samaritano que você não suporta? Sabe aquele tipo de gente que você não se dá? Sabe aquele tipo de gente que você fala: não, esse nunca vai para o céu? Esse se importou com aquele lá. Esse se importou com aquele perdido. Ele pegou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo, limpou as feridas dele, pagou para que alguém cuidasse dele. Irmãos, esse samaritano, ele pegou a carga desse homem que estava quase morrendo. Jesus Cristo então pergunta para esse fariseu: quem foi o próximo desse homem que estava à beira da morte? Então o fariseu responde: foi o samaritano.
Todos nós sabemos que Jesus Cristo veio primeiramente para os judeus. E eles achavam que eles eram merecedores de tudo. Só que Jesus Cristo ensinou por essa passagem que quem leva a carga um do outro, que quem ajuda o próximo, quem ajuda o necessitado, esse verdadeiramente é filho de Deus. Eu acredito que existem muitas pessoas que não são evangélicas. Por favor, não se escandalize. Eu acredito que existem pessoas que nunca pisaram os pés dentro de uma igreja, que carregam as cargas um dos outros e cumprem a lei de Jesus. E existe muito crente que não está nem aí para ninguém, que só vem para a igreja atrás de bênção, que só vem para a igreja para receber alguma coisa e o momento que recebeu sai fora. O momento que foi abençoado larga. O momento que recebeu desiste. Meu querido, se você está numa nice, se você está suave, por favor, pega a sacola de alguém que está desistindo. Se você foi abençoado, se está tudo bem contigo, esse é o momento de você começar a olhar para as pessoas que estão precisando. Sabe por que Deus nos abençoa? Sabe por que Deus nos dá? É para que a gente venha abençoar outros também. Sabe por que Deus nos coloca às vezes em lugares mais altos? É para que a gente seja a mão para aqueles que estão lá embaixo. Sabe por que Deus abre os nossos olhos? Para que nós venhamos abrir os olhos daqueles que estão cegos. Sabe por que Deus faz muitas coisas em nós? Porque por intermédio de nós venhamos fazer na vida dos outros. O nosso negócio é com gente. O negócio do crente é com gente. Se você acha que simplesmente o teu negócio é com Deus, meu querido, você não entendeu nada ainda o que é o Evangelho. Eu só me relaciono com crente. Que pena, mas Jesus Cristo não pensou como tu. O meu negócio agora é estar dentro de uma igreja. Eu só me relaciono com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que pena, Jesus não pensa como você. Jesus Cristo se relacionou com prostitutas, com cobradores de impostos, com pecadores. Jesus Cristo foi mão para aquele que não tinha mão. Jesus Cristo foi braço para aquele que estava cansado. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos carregar a carga de alguém. Guarde isso no seu coração. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração de forma viva e eficaz. Eu oro com temor, Deus, porque sempre que recebemos a tua palavra, o Senhor nos desafia, nos incentiva e nos mostra o que devemos fazer. Eu te peço de verdade, Deus, se existe alguém cansado, sobrecarregado, se existe alguém a ponto de desistir nessa noite, que está aqui ou que está me ouvindo pela internet, que o Senhor levante pessoas do lado dela. Que o Senhor levante braços fortes do lado dela. Que o Senhor levante pessoas com estrutura para ajudar a caminhar. Deus Todo-Poderoso, que nós também, como igreja, venhamos nos importar mais com aqueles que precisam. O Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor nos deu saúde. O Senhor nos deu um trabalho. O Senhor nos deu uma família. O Senhor nos deu filhos. O Senhor nos deu uma igreja. Nós temos amigos, Pai. Mas existem pessoas que estão sofrendo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa tocar no coração da igreja para carregar a carga um do outro. Assim cumpriremos a lei de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, querido?
Vá na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Uma excelente semana em nome de Jesus.